História da Igreja. Quando as 95 teses ou questões para debate de Martinho Lutero foram afixadas nas portas da igreja em Wittenberg em outubro de 1517, desencadearam uma série de eventos que acabaram por se transformar numa revolução religiosa. No tempo de Lutero, a igreja ditava as regras. Exigia obediência incondicional e costumava ser atendida. Mas as ações de Lutero, ou melhor, sua reação, a um monge chamado Tetzel, que veio à Alemanha para vender indulgências ao povo, perdão eterno por algumas moedas, viria abalar o poder da igreja. Agora, o cenário estava pronto para o que viria a ser o mais importante evento religioso do milênio. A igreja não era uma instituição popular já havia algum tempo. Havia inquietação nos círculos religiosos por toda a Europa. Descontentamento entre muitos do rebanho. Anticlericalismo, supressão da heresia, o impulso da reforma e até o humanismo. Todos esses elementos forneciam material a ser usado numa revolução. As nuvens da tormenta se formavam. Era apenas uma questão de tempo. A história de Wittenberg é muito fácil de aprender. Nada antes de 1500, nada depois de 1600. Portanto, as ruínas e as lembranças do grande centro de reforma ainda estão preservadas, como se pode observar aqui, neste pátio, onde, de fato, Lutero morou, a princípio como monge e mais tarde com a sua família. O pátio hoje está formado por edifícios que foram construídos um pouco depois. E o objetivo de todos eles, após a morte de Lutero, era abrigar os alunos. O curso, as atividades de Lutero e seus amigos tornaram Wittenberg a mais conhecida universidade da Alemanha e também a mais visitada. Em meados do século XVI, a cidade de Wittenberg tinha entre 3.500 e 4.000 habitantes. Mas a Universidade de Wittenberg tinha mais de 3.000 alunos. Portanto, durante um curto período, no final do século XVI, tivemos mais alunos em Wittenberg do que a Universidade Sorbonne em Paris. Temos muito orgulho desse fato, mesmo que tenha sido por um período muito curto. Assim, você ainda pisa as mesmas pedras que ele pisou. Você pode tocar as mesmas portas que ele tocou. Ainda pode louvar na mesma igreja em que ele pregou. Assim, estamos mais próximos do espírito de Wittenberg e do espírito da Reforma do que em qualquer outro lugar. A Reforma foi um movimento que surgiu na Europa no século XVI, num período em que o Estado como nação e a independência política eram temas fundamentais. O conceito medieval da unidade imperial estava ruindo. Em parte, isto foi consequência do renascimento dos séculos XIV e XV, no qual o indivíduo era o ponto central e, ao invés de conceitos de coletividade, havia o isolamento individual e a distinção, etc. E isto foi levado para a arena política. Então, temos uma Inglaterra forte, uma França forte, uma Espanha forte e um enfraquecido Santo Império Romano, essencialmente um império alemão, composto por algumas dezenas de estados individuais, cada um com suas próprias características, e um imperador nominal
que, na realidade, tinha pouco poder de fato, mas era como um fundamento da pirâmide da ordem política. O Santo Império Romano foi fundado principalmente pelo imperador Carlos o Grande, ou Carlos Magno, um rei franco que havia estabelecido domínio sobre grande parte da Europa. Nos primeiros dias do Santo Império Romano, muito da sua atenção foi direcionada para tentar impedir o avanço progressivo do Islã. A conhecida Batalha de Poitiers, na França, por exemplo, foi uma das que marcaram a força do Islã naquela região em particular. Com o passar do tempo, no entanto, o Santo Império Romano foi enfraquecido pelo sistema de heranças que foi criado, conhecido como heranças divisíveis, e significava que, quando o imperador morria, o império era, na verdade, dividido entre os filhos. Quando esse sistema foi abolido, o império começou a ganhar força outra vez. E, mais tarde, outro sistema foi adotado. E neste, o imperador era eleito pelos vários governantes dos principados do império. E quando Carlos V torna-se o Santo Imperador Romano, por volta da mesma época em que Martim Lutero começa a se destacar, ele é um imperador eleito e não um imperador por herança. Mas ele é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado por herança da Espanha e de muitas outras terras dentro do Santo Império Romano. Graças a esse cenário político incomum, os príncipes em cada estado alemão adquiriam mais poder e influência do que o imperador. E isto acabaria agindo em favor de Lutero. Mas a reforma também foi, em parte, uma consequência do efeito intelectual do Renascimento. O florescer da arte e da erudição europeia que começara no início do século XIV e incluía a redescoberta das línguas antigas, o latim clássico, o hebraico e o grego da Bíblia. Houve também a redescoberta dos conceitos modernos dos direitos individuais, da liberdade política e do governo responsável, em oposição ao decreto ditatorial, imperial e real. Isso restaurou o papel e a dignidade do indivíduo e, assim, na área da religião e da igreja, não haveria mais a identificação com uma instituição, e sim um relacionamento individual com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, em todos os aspectos da cultura, até mesmo no aspecto social, o valor do indivíduo não se baseava no seu nascimento ou em sua herança, mas em sua habilidade nas suas realizações e no fato de, como um indivíduo, ter dons, talentos e habilidades também. Para mim, o Renascimento e a Reforma, em particular, são claramente o viveiro ou o berço da civilização moderna. E, mais uma vez, os historiadores seculares datam a história moderna a partir do século XVI. Acho que eles reconhecem isto pela validade destas observações. Os eventos chegaram a um ponto crítico no lugar mais improvável de todos, uma pequena cidade da Saxônia, Alemanha, e com o mais improvável dos personagens, um monge agostiniano desconhecido, Martinho Lutero. Provavelmente, Lutero não fazia ideia que pregar as questões para debate nas portas da igreja em Wittenberg traria consequências tão radicais. Mas a reforma não seria a mesma sem ele. Uma observação notável que foi feita é que mais livros foram publicados na história do mundo ocidental sobre Martinho Lutero do que sobre qualquer outro indivíduo que andou sobre a terra, exceto o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma observação notável, me parece, que exige alguma resposta à pergunta por que Lutero é importante. Lutero é, certamente,
a figura histórica mais importante do século XVI para a história da Alemanha e talvez também para a história da Europa. Lutero era apenas um homem com pés de barro, e ele seria o primeiro a admitir isso. O maior dos homens, o melhor dos homens, alguém disse, e estão no seu melhor enquanto forem homens. E Lutero não era a exceção. Mas ele foi um homem usado por Deus, era um indivíduo que buscava, que ansiava a paz espiritual. Sua vida até a conversão foi uma busca por, em suas próprias palavras, um Deus gracioso. Ele começou a vida como monge e erudito, e até 1517, ninguém, com exceção de alguns colegas e alunos, sabia seu nome. Ele via Deus como um juiz irado que deveria ser obedecido e que deveria ser temido. Ele adquiriu esta compreensão de seus pais. Seus pais foram rígidos na sua educação e ele aprendeu a obedecer, aprendeu a temer. Ele não aprendeu a amar, a confiar e acreditar. Este foi um processo que aconteceu em sua juventude. O pai de Lutero, um mineiro, tinha grandes aspirações para o seu filho e o enviou para a Universidade de Erfurt no curso de Direito. Lutero obedeceu, mas não tinha certeza se uma carreira no direito seria apropriada para ele. Ele foi para casa por uma semana para reavaliar o seu futuro e na viagem de volta para Erfurt foi apanhado por uma violenta tempestade. O que naquele tempo era algo horrível e aterrorizante. Eles ainda não conheciam as explicações atmosféricas, físicas e meteorológicas para os raios e os trovões. Era a representação da ira de Deus e dos anjos. Então, em total desespero, ele procurou refúgio sob uma árvore. O que todos sabemos que é uma grande tolice, mas para ele representou refúgio e ele fez um voto. Ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge. E assim, aos 21 anos de idade, Lutero ingressou no mosteiro agostiniano. E ali continuou sua busca por paz de espírito e por consolo espiritual. Staupitz, um superior do monastério, veio visitar o mosteiro e disse a Lutero que ele precisaria aprender a confiar mais em Deus, em vez de temê-lo. Ele também foi designado por Staupitz para a faculdade da recém-formada Universidade de Wittenberg. Ali ele recebeu a cadeira de Teologia Bíblica e assim seu dever era estudar e falar sobre o texto das Escrituras. Isto era algo novo. Não para nós hoje, mas na Idade Média, estudar as Escrituras significava estudar os pais e os doutores da Igreja e os seus comentários sobre as Escrituras. Mas voltar à origem, usar a Bíblia como livro-texto em aulas sobre a Bíblia, uma escolha tão óbvia, foi uma revolução, uma inovação no tempo de Lutero. Cumprindo seu dever de estudar as Escrituras na preparação de suas aulas, Lutero, pela primeira vez, viu-se frente a frente com verdades bíblicas que ele não conseguia compreender e, a princípio, não podia aceitar. Ele rejeitou, a princípio, os versículos de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Para ele, isso significa a justiça de Deus. Eu devo me tornar justo como Deus é justo. Então, eu posso viver pela fé. Mas como posso ser justo? Então ele trabalhava e se esforçava na tentativa de agradar a Deus pelas suas obras, tentando tornar-se justo. Seu estudo do livro sagrado continuou, assim como sua busca pessoal por paz de espírito num relacionamento aceitável com Deus. Lentamente, quase com relutância, a luz da verdade começou a raiar no coração e na mente do jovem monge agostiniano. Ele estava
interessado, acima de tudo, num relacionamento pessoal entre ele e Cristo. A questão de como fazer do homem pecador, eu pecador, alguém que possa ir para o céu após a morte. E foi quando ele preparava suas palestras sobre salmos que ele chegou ao Salmo 31, que descreve Davi fugindo de Saul, no seu limite, incapaz de salvar a si mesmo e clamando por socorro. E ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti ponho a minha confiança. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Agora ele via em Salmos 31:1 que a justiça de Deus pertencia a Deus, imputada a ele, não algo que ele alcança por esforço próprio. Então ele interpretou a justiça de Deus em Romanos 1 como a justiça de Deus imputada a ele, em lugar de sair por aí tentando estabelecer sua própria justiça, que era o que ele tentava fazer. Para Lutero, esta foi uma grande descoberta. Eu encontrei. Tudo o que preciso agora é uma oportunidade de proclamar esta verdade que acabo de descobrir. E esta oportunidade surgiu quando Tetzel, o vendedor de indulgências, veio à Saxônia. Foi quando o Papa de Roma ofereceu ao povo alemão o privilégio bastante liberal de presentear a igreja para que uma parte fosse usada para construir o que, para mim, hoje, digo isso com ironia, o monumento da Reforma Protestante na cidade de Roma, a Basílica de São Pedro. Ela foi construída originalmente com dinheiro coletado do povo alemão através da venda de indulgências que levaram Lutero a questionar todo o conceito da salvação através de obras e através dos sacramentos da igreja. Quando ele começou com suas 95 teses contra o uso das indulgências, ele realmente abalou a estrutura da Igreja Romana tradicional, que se baseava, havia pelo menos 1000 anos, na maneira como Lutero a conhecia. As indulgências de Tetzel garantiam ao comprador que algumas das punições de pecados no mundo após a morte seriam perdoadas. Relatos das pregações de Tetzel e de suas afirmações absurdas foram trazidas a Lutero por alguns camponeses que haviam comprado indulgências. Lutero ficou furioso. E ainda mais furioso pelo que viu nas ruas de Wittenberg. As pessoas comuns foram levadas por esses mascates de indulgências de povoado em povoado à conclusão simples que esses certificados das indulgências eram licenças para o pecado sem consequências. E Lutero encontrou um dos seus paroquianos que chafurdava na imundície de sua embriaguez. E Lutero o repreendeu, dizendo: como se atreve você, um filho de Deus, vivendo desta maneira? E este paroquiano embriagado tira da sua túnica um certificado de indulgência e diz: está tudo bem, doutor Lutero. Eu tenho uma indulgência assinada pelo próprio Papa. Eu estou bem. Até certo ponto, Lutero pode ser visto como um homem determinado, porque sua fé pessoal foi o que o levou a reagir.
E o monge dominicano Tetzel tinha vendido essas indulgências como um ambulante dando um espetáculo. Ele costumava dizer: quando o tilintar de uma moeda é ouvido no fundo do cofre, uma alma sobe para o descanso celestial. Vamos lá, quem será o primeiro? E Lutero ficou tão irado pela resposta do seu ex-paroquiano que voltou aos seus aposentos e disse: darei um basta no tambor de Tetzel. Como resposta à venda de indulgências por Tetzel, Lutero redigiu algumas questões para serem debatidas, o que, na época, era um processo acadêmico comum. Os debates eram populares, e essas questões ou proposições, que chegaram a um total de 95, foram devidamente colocadas mais uma vez conforme o costume do debate acadêmico da época. Foram pregadas nas portas da igreja do castelo em Wittenberg, no dia de Todos os Santos, em 1517. Lutero também enviou uma cópia ao arcebispo de Mainz, o primaz alemão da Igreja Católica Romana, que por sua vez as enviou a Roma. O mais significativo, talvez, é que as teses foram traduzidas para o alemão e circularam pelo país. Passaram-se 2 anos antes que alguém levasse as teses de Lutero para debate. Mas esse dia chegou na Universidade de Leipzig, quando o teólogo católico alemão John Heck pegou as teses e colocou a autoridade dos pais da igreja contra elas. E Lutero respondeu muito calmamente com a autoridade das Escrituras. Heck tecia seus argumentos durante vários minutos, citando o parecer dos pais e doutores da igreja. Lutero ouvia e depois respondia: o senhor falou com muita segurança, mestre Heck, e citou Agostinho e Bonaventura e outros, mas São Paulo afirma. E com um único verso das Escrituras, Lutero destruía com eficácia o argumento que Heck havia colocado. Então Lutero estava exercitando a autoridade original das Escrituras. Quando Heck não conseguia rebater os argumentos de Lutero através da lógica e da razão, ele atacava sua pessoa e o acusava de falar como Jan Hus. E Lutero, a princípio, ficou irado, se irava ao ser chamado de Hussita, porque Lutero não sabia muito sobre a história da igreja. Tudo que Lutero sabia é que Hus havia sido queimado como herege no concílio de Constança, então Hus devia ter sido um grande herege. E, no intervalo, ele investigou e voltou e anunciou com orgulho: então eu sou um Hussita. Hus estava certo. Ele concorda comigo, então, obviamente, ele estava certo. Portanto, eu não creio mais na autoridade dos concílios da igreja. Os concílios podem errar, pois erraram ao queimar Hus. Então não há outra autoridade, nem a igreja, nem o papa, nem os concílios, mas somente as Escrituras. E, de certa forma, Lutero perdeu o debate em termos de argumentos, mas ganhou o entendimento que o impulsionou a uma maior confiança. Então, no ano de 1520, que vem logo após o debate em Leipzig, ele expande enormemente seu entendimento, redige seus grandes tratados e se prepara para o que viria em Worms em 1521. Em 1521, Lutero foi chamado para comparecer a uma Assembleia Imperial, um parlamento do Império Alemão. Assim como Jan Hus 100 anos antes, ele recebeu a promessa de um salvo-conduto para entrar e sair da cidade de Worms, onde o imperador e os príncipes alemães estavam reunidos. Mas os amigos de Lutero estavam preocupados. Lembre-se do ganso, que é o significado do nome Hus em boêmio. E os amigos de Lutero o alertavam: lembre-se do ganso. Não coloque sua confiança no salvo-conduto imperial. E Martinho Lutero teria respondido: eu não importo, minha confiança está no Senhor Jesus Cristo e não na palavra dos homens. Embora haja tantos demônios contra mim, quantas são as telhas dos telhados de Worms, a cidade para onde vou, eu irei.
Em Worms, Lutero foi levado diante do imperador recém-eleito, o antigo rei da Espanha. 21 anos de idade e inexperiente nos assuntos relacionados ao Estado ou à lei. E mais dependente dos príncipes alemães do que eles do imperador. Ele não poderia lutar suas guerras sem o apoio dos príncipes alemães, e ele tinha guerras de fato, os turcos ao leste, os franceses ao oeste, e agora tinha esses seguidores de Lutero entre os príncipes à sua volta. E eu creio que Deus o manteve ocupado, que manteve esse jovem imperador ocupado demais para que pudesse sufocar o bebê da reforma em seu berço naquele momento, até que tivesse chegado à juventude e não pudesse mais ser extinto assim tão facilmente. A Assembleia se reuniu e deve ter sido uma experiência assustadora para Lutero. Aparentemente, uma voz solitária contra o mundo. Quem era ele para desafiar a autoridade de sua igreja? E dos grandes pais da igreja? E do imperador? Eu imagino esse conclave entre a igreja e o Estado. Em nosso país, o paralelo seria as duas casas do Congresso, a Suprema Corte, o Conselho Nacional de Igrejas, todos os poderes da terra. E este simples monge alemão, que havia causado tanto tumulto e problemas, foi trazido até ali e duas perguntas simples foram feitas diante das cópias de seus escritos expostos sobre uma mesa à sua frente. Esses escritos são seus? Sim. Você irá repudiá-los e retratar-se? Isto lhe é perguntado no primeiro dia e ele não está preparado para isso e diz: eu vim aqui esperando que as teses fossem discutidas, debatidas e que os erros fossem apontados. Eu preciso de tempo. Eles lhe deram 14 horas. Lutero não escreveu um discurso. Ao invés disso, ele passou a noite em oração. E voltou no dia seguinte para enfrentar as mesmas duas perguntas. Esses escritos são seus? E você irá retratar-se? Se querem que eu repudie todos eles, pensem no que estão dizendo. Seria como negar coisas que vocês afirmam ser verdadeiras. E eles não apreciaram seus comentários. Só esperamos uma resposta simples. Se é o que desejam, vou lhes dar uma resposta. A menos que me seja mostrado através de provas claras das Escrituras ou por questionamento sensato, questionamento regenerado, não na sua arrogância, onde eu errei, não retiro nada do que disse. Minha consciência, ele disse, é cativa da palavra de Deus. Ir contra a consciência não é correto e nem seguro. Ele quis dizer sensato. Eu seria insensato se eu... Ele podia dizer que não seria correto agir contra a consciência, porque havia acabado de afirmar minha consciência cativa da palavra de Deus. Sua consciência era ensinada pelas Escrituras, portanto, era um guia válido. A menos que me seja mostrado pela palavra de Deus onde errei, eu não retiro nada do que disse. E ele terminou com uma conclusão apropriada, típica de um orador. Que Deus me ajude. Amém. E tão notável e tão surpreendente foi esta simples declaração. Corajosa, sem arrogância, mas sem preocupação com as consequências, de falar a verdade como ele a entendia. Que todos ali ficaram abismados, inclusive os secretários que tomavam notas de tudo aquilo que era dito. Ao terminar, Lutero olhou para os seus amigos sentados a uma mesa ao lado, esperando deles encorajamento e apoio, e viu nos rostos deles nada além de abandono e desespero. Como se dissessem, você fez. Assim como Hus, certamente você fez. E exasperado como resposta àquela atitude
derrotada, ele disse: "Eu estou aqui. O que mais posso fazer?" E acredito que, naquele momento, os secretários pegaram a pena ou algo assim e tentaram se recompor para recapitular aquelas palavras finais. E temos agora, em nossa nobre oratória, aqui estou eu, nada mais posso fazer. Que Deus me ajude. Amém. E as pessoas ali presentes, inclusive os príncipes alemães, alguns dos quais apoiavam Lutero, olharam fixamente para o imperador como se perguntassem: o que o senhor vai fazer a respeito? Entre os príncipes estavam aqueles que apoiavam Lutero. Em princípio, não por compreensão teológica, mas Lutero era alemão e apoiava a independência da Alemanha. E os príncipes gostavam disso. E, como eu disse, o imperador dependia tanto dos príncipes para lutar as suas guerras que não podia se dar ao luxo de ofendê-los. E o imperador estava em maior dificuldade naquele momento do que o próprio Lutero. O imperador fez um sinal e os dois guardas conduziram Lutero para fora. Houve um clamor na multidão enquanto Lutero passava. E os guardas espanhóis gritavam: "El fuego! El fuego! O fogo! O fogo!" Mas Lutero foi levado são e salvo para seus aposentos. Prosseguiram as deliberações entre o imperador e seus conselheiros. Mas no final, ele tomou sua decisão. Este irmão está certamente errado ao se colocar contra a compreensão de toda a cristandade. Ouvimos o discurso de Lutero aqui, e eu lhes digo que me arrependo ter me demorado tanto para tomar medidas contra ele. Não tenho desejo de ouvi-lo novamente. Ele tem um salvo-conduto, mas eu poderia declará-lo de agora em diante como um verdadeiro herege. E espero que vocês, como verdadeiros cristãos, façam o mesmo. Um tremor percorreu os presentes. A heresia havia sido declarada pelo Supremo Legislador do Império. Só havia uma sentença: o fogo. No dia seguinte, Lutero começou uma longa jornada de volta para Wittenberg. Temia-se por sua vida. A promessa do salvo-conduto permaneceria pelos próximos 21 dias determinados? Seus amigos optaram por uma ação repentina e drástica. No caminho deserto, homens mascarados pararam o carro, prenderam Lutero e o levaram. Um frade solitário, companheiro de viagem, foi deixado para contar o que havia acontecido. Castelo de Wartburg, no alto de uma colina rochosa, a 50 quilômetros da universidade onde Lutero estudou, os amigos de Lutero o mantiveram em cativeiro. Ali, durante as semanas seguintes, quando a tonsura do monge desaparecera e a barba crescera, Martinho Lutero tornou-se Junker Jörg. Seu tempo de castelo de Wartburg não foi desperdiçado. Uma torrente de palavras fluiu de sua pena. Sermões sobre as epístolas e os evangelhos, ataques a vários opositores da reforma e, o mais importante, uma tradução do Novo Testamento com base no texto grego de Erasmo.
Lutero ainda teria muitas batalhas a enfrentar, mas sua maior batalha havia terminado. E ele havia vencido, enquanto outros, tão fiéis quanto ele, haviam sido subjugados. A reforma havia começado. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.